irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo, e agora que eu estou gravando pela terceira vez esse vídeo, porque eu errei nas últimas gravações, a gente vai continuar no capítulo 14, chamado Dos Médiuns, falando hoje sobre os médiuns videntes. Como vocês viram, além da minha novidade desse chapéu para esconder o cabelinho desarrumado, eu vou também testar uma coisa nova com vocês. Porque é o seguinte, eu sempre faço as minhas anotações, os destaques nos textos, né, para não perder nada que seja importante falar. Só que nesse texto aqui, praticamente tudo é importante. Então vejam só como ele ficou. Tá vendo? Ó? Tá tudo destacado aqui. O que eu quero saber de vocês é se esse formato de tela, né, deixando assim, é interessante ou não, se ajuda ou se atrapalha, tá? Porque se ajudar, eu vou começar a deixar assim, com o texto no fundo, para que vocês possam, de repente, até ler junto comigo, tá? Como eu sempre falo, é muito importante que vocês leiam, porque eu não leio tudo ao pé da letra, eu tento fazer as minhas interpretações, mas a gente precisa ler, precisa prestar muita atenção, para que vocês precisam fazer isso, para que vocês possam julgar se eu estou falando realmente tudo certinho, se eu não estou comendo bola, se não está faltando nada, tá bom? E qualquer coisa vocês deixam nos comentários aí embaixo, por favor. Além de comentar se esse formato tá legal, tá bom? Vamos lá então. Kardec começa falando que o médium vidente é aquele que é dotado da capacidade de ver espíritos, tá? Alguns têm essa faculdade em estado normal, ou seja, no dia a dia, de forma normal, eles veem espíritos. E aí entram vários graus dessa vidência, né? Pode ser de uma forma muito mais avançada ou não. Outros só têm essa faculdade quando eles entram em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. O que é o estado sonambúlico? Sonambulismo é aquele estado em que o espírito se desprende um pouquinho, né, e consegue ver e estar em outros lugares, né? É como se eu estivesse aqui conversando com vocês, de repente eu entro em um estado de transe ou sou colocado, porque isso pode ser estimulado por operações magnéticas, hipnóticas, tá? Eu entro em um estado de sonambulismo, eu me desligo e de repente eu posso, né, tanto voltar falando alguma coisa, quanto, dependendo dessa minha faculdade, transmitir ao mesmo tempo para vocês, como acontecia lá na época de Kardec e antes. Eu já fiz um vídeo falando um pouquinho melhor sobre sonambulismo, eu vou deixar o link dele desse lado aqui em cima. Peço que vocês assistam porque é bastante interessante, tá? Agora, uma questão interessante é que o sono também é um estado de sonambulismo. Incompleto, mas é um estado de sonambulismo também. Kardec destaca isso bastante. É por isso que quando nós estamos sonhando, dormindo, nós vemos comumente outros espíritos e outras vezes, no estado de quase dormindo ou quase acordando, nós vemos de forma mais intensa. E vocês já vão entender do que eu estou falando. Não sei se já aconteceu com vocês. A gente deita para dormir, bastante sonolento, a gente entra rapidamente naquele estado, só que o espírito está ainda se desligando do corpo, não completamente, né? Ele não se desliga completamente, mas está se desligando. Nesse momento, há uma certa confusão de pensamentos entre o corpo e o espírito, é como se fosse um estado de sonambulismo mesmo, e nesse estado muitas vezes a gente vê alguma coisa. Eu já vi, por exemplo, um espírito, parecia que estava no meu portão, eu vi de relance e me assustei, e voltei correndo, né? Acordei. Isso também acontece quando a gente está para acordar muitas vezes. É nesse momento que acontece o estado de paralisia do sono, lembrei. E o que é que acontece nesse momento? É um estado também de sonambulismo, só que como a pessoa não se ocupa de estudar a respeito disso, às vezes nunca estudou o espiritismo, ela se assusta nesse momento. E o próprio susto, às vezes, dificulta ainda mais que ela reassuma o controle do corpo. Então ela se vê ali, o espírito, se comunicando já com o corpo, porque ela sente a sensação, ela percebe que ela está deitada, mas que ela não consegue mover os seus membros. E ela continua vendo espíritos ao redor, outras pessoas, outras coisas, e isso causa nela um grande pavor. É por isso que estudar sempre nos ajuda muito, porque o conhecimento faz com que a gente diminua o medo. É como eu,
que morro de medo de viajar de avião. Mas cada vez que eu me dedico a estudar sobre aquilo, para entender como é que as coisas funcionam, que o avião, se desligar os dois motores, ele não cai assim do nada, aí eu viajo com um pouquinho mais de tranquilidade, né? E isso vai avançando. É mais ou menos a mesma coisa. Essa capacidade de ver espíritos em sonho, ela decorre de uma faculdade mais ou menos mediúnica, mas não é propriamente a faculdade de vidência, tá? Na faculdade de vidência, o médium julga, ele acha que vê pelos próprios olhos, mas é pelos olhos da alma, pelos olhos do espírito que ele vê. A gente sabe que no espírito os nossos sentidos não estão tão localizados como no corpo. Ou seja, o espírito vê por todas as partes. É uma coisa que é meio difícil entender, mas ele vê por todas as partes e vê o todo, enquanto nós vemos só a frente, né? Só o que a gente está vendo aqui é o que a gente consegue notar. Portanto, quando se fecha os olhos do corpo, continua-se vendo os espíritos. Aí Kardec até fala, né? Seria muito interessante, ele fala aqui, seria muito interessante a gente estudar um pouco mais até as pessoas cegas para tentar entender o que é que acontece com elas. Porque se elas são cegas do corpo, elas ainda assim podem ver espíritos, se elas tiverem essa faculdade, né? E ele diz que existem alguns espíritos que se comunicaram, que foram cegos do corpo em vida, mas que disseram que não era na verdade tudo um breu total, que ele via certos objetos, eles tinham a percepção de algumas coisas e que eles não estavam numa escuridão total, não, né? Que tinha alguma coisa ali. Então, realmente seria algo mais interessante de avançar, né, sobre esses estudos. Aliás, nós temos casos conhecidos, né, de pessoas que, por exemplo, são cegas, mas pintam ou desenham melhor do que uma pessoa que tem os dois olhos. O que é isso? É uma faculdade do espírito. O espírito está vendo, mesmo que ele não perceba uma visão, por assim dizer, o espírito percebe, é algo que está fora do corpo, né? Muito interessante. Kardec então segue falando aqui sobre a questão de distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver espíritos, tá? As primeiras, ou seja, essas aparições acidentais, né, espontâneas, elas são frequentes. Quem aqui nunca viu ou ouviu de pessoas muito próximas falarem que viram uma pessoa que desencarnou, né? Que ela estava lá, sei lá, sentada na varanda e de repente vem o tiozinho dela, aparece para ela, faz um tchauzinho, né? Ela fica ali sem entender. No dia seguinte, ela vai saber que ele tinha falecido naquela hora, praticamente naquele exato momento, né? Quantas vezes isso não acontece? Outras vezes também isso pode acontecer com pessoas encarnadas. Eu tenho um caso próximo assim de que aconteceu. Essa pessoa viu a avó dela entrando, né, e dando um tchauzinho, né, como se ela estivesse realmente se despedindo. Só que depois ela viu que ela não tinha falecido, ela continuou alguns meses ainda em vida, né, encarnada. Só que nesse momento que ela apareceu, ela estava em estado de coma. E o que aconteceu? Ela, em um estado sonambúlico, né, mais desprendida ali do corpo, conseguiu ir lá falar com ela e ela interpretou que ela estava naquele momento se despedindo, ok? Essas aparições, elas são fatos isolados, né, particulares. E o que muitas vezes acontece com essas aparições? Esses espíritos vêm para pedir alguma coisa, ou para se despedir, como a gente falou, ou para pedir alguma coisa. Então eles podem vir, por exemplo, para pedir uma prece ou uma oração, como também para pedir alguma coisa que eles não possam mais fazer. Por isso que Kardec sempre recomendava, se a gente vive alguma coisa assim, que a gente não fique o tempo todo achando que, nossa, é um espírito ruim do mal que veio me fazer mal. É claro que a gente se assusta se a gente não está acostumado com aquilo. Mas, uma vez que o fato está ali acontecendo, vamos então, me acalmei, passou o susto? O que você gostaria, meu irmão? Posso fazer alguma coisa por você? De repente ele responde, de repente ele aponta alguma coisa, pode ser que ele responda, me faz uma prece para mim, faz uma oração para mim, por favor, porque eu não estou bem. Ou pode ser que ele peça, por favor, eu preciso que você vá falar com a fulana
porque eu não consigo falar com ela e ela precisa saber de tal questão. Isso pode acontecer também, tá? Então são fatos mais particulares. A questão da vidência em si, ela é uma coisa mais assim presente. O médium vidente, como ele diz aqui embaixo, ele tem essa faculdade de uma forma mais permanente, ou se não permanente, pelo menos muito frequente de ver qualquer espírito que se apresente, tá? Dentro dessa faculdade há várias nuances. Por quê? Existem aqueles médiums que a gente já tem diversos exemplos que ele não vê em geral, né? Pelo menos ele não fala que vê, na maioria das vezes. E quando se evoca um espírito, ou quando um espírito se aproxima dele, aí ele percebe: ah, estou vendo um espírito de tal e tal forma, uma senhorinha vestida assim assado, e dá detalhes, né? Outros médiums, por outro lado, que são bastante raros pelo que Kardec diz, eles têm essa faculdade de uma forma bastante mais presente e ampla, ou seja, eles veem a todos os espíritos durante todo o tempo. De uma certa forma que às vezes eles dizem que até se confundem quando é realmente um espírito ou quando é realmente um encarnado. No texto a seguir, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa questão de ver os espíritos, né? Kardec está contando aqui que eles estavam assistindo à apresentação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Médium vidente muito bom significa um médium aplicado, que estuda, que é sério, que se desenvolve, ok? Havia na sala grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam interessar-se pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, querendo ali escutar o que eles estavam falando, aquela conversação. Outra cena se desenvolvia no palco. Por trás dos atores, muitos espíritos de humor jovial, né, bem-humorados, né, estavam se divertindo, imitando eles, né, arremedando eles, imitando os gestos de um modo grotesco. Pela forma como ele fala aqui, eu acredito que esses espíritos que estavam no palco eram espíritos não tão sérios assim, tá? Não que sejam maus, mas espíritos que estavam ali simplesmente se divertindo, tá? Acontece. Outros espíritos, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgando-o animado, de intenções um tanto levianas, eles acharam que ele estava ali com propósitos não tão bons assim, resolveram evocá-lo após a terminação do ato. Ele veio, né, ele respondeu, e respondeu dando um sermão de forma severa, falando assim: ó, vocês aí parem de ficar julgando os outros porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho, eu sou o espírito protetor dela, eu estou aqui cuidando dela, tá? Ele continua, né, falando um pouquinho mais com eles, então ele diz: adeus, ela está em seu camarim, é preciso que eu vá vigiá-la. Ou seja, ali ele estava envolvido com alguma coisa mais profunda que Kardec não destacou ou não perguntou, né, com relação àquela moça. Alguma coisa que ele tinha que ficar de olho nela por algum motivo qualquer, né? Então ele estava ali sempre junto dela. Em seguida, depois desse pequeno sermão que esse espírito deu, eles resolvem evocar o espírito Weber, o autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. Então ele fala assim: não está de todo má, porém frouxa. Os atores cantam, eis tudo, não há inspiração. Espera, acrescentou, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. O que ele quer dizer com fogo sagrado? Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, eles estão aí executando a minha peça, não estão inspirados, estão fazendo o trabalho deles, mas espera um pouquinho que eu vou ali tentar dar um ânimo para eles, né? Então, quando ele fala isso, ele se afasta, Kardec menciona aqui, e o vidente vê ele pairando por cima das pessoas ali do palco, né, os atores, e partindo dele, como que um eflúvio se derramava sobre os intérpretes. Houve então, nestes, visível recrudescência, visível aumento de energia.
Vejam como um trecho tão simples já traz tanto ensinamento. Como a gente vê que existem espíritos se ocupando de tudo, que em todos os lugares há espíritos de todos os tipos se ocupando de todos os gêneros de ocupações, desde as mais frívolas até as mais sérias. E vejam como é interessante a gente notar, isso abre espaço para uma discussão mais aprofundada, né, que a gente tem que levar com o tempo. Como isso foi perdido dentro do Espiritismo, essa questão da evocação, com um fim útil, com um fim sério, né? Mas hoje em dia a gente ouve muito se dizer que a gente não deve evocar os espíritos, que a gente tem que deixar eles quietinhos, que a gente não deve buscar conselhos bons, né? Não estou falando de querer saber do resultado da loteria de amanhã, mas conselhos bons, conselhos úteis, né? E veja como Kardec fazia isso o tempo todo. Ele buscava entender, buscava saber quem eram aqueles espíritos, o que estavam fazendo, se eles poderiam ajudar em alguma coisa. É claro que Kardec tinha uma finalidade muito grande e até superior, porque ele estava ali estudando para promover conhecimentos. Mas quem disse que nós não podemos obter conhecimentos através de estudos ainda hoje em dia, né? Isso é algo que foi colocado bastante em esquecimento. Outra coisa muito interessante é que vejam que esse negócio de eflúvios, né, de jatos de eflúvio saindo de um espírito, alguma coisa assim, para cima das pessoas, não é coisa da imaginação. Não foi coisas que pessoas depois de Kardec colocaram. Ele mesmo já tratava sobre isso, tá? Então, realmente é algo que existe, é algo que precisa, inclusive, ser entendido mais a fundo. Nós precisamos voltar a isso. Kardec segue então falando sobre outro fato que prova a influência dos espíritos, né? Falando de um caso onde ele também estava assistindo uma apresentação teatral com outro médium vidente e eles travaram conversação com um espírito espectador. Eles o evocaram através de um médium, né? E o espírito fala ali que ele estava de olho em duas mulheres que estavam ali, não se sabe por que motivo ele estava querendo que elas deixassem o camarote onde elas estavam, né? Eles dizem então, o médium vidente diz que o vê ir junto delas e de súbito elas se sentem inspiradas por alguma razão e elas saem dali e elas vão embora, né? Elas se olham, levantam-se e vão embora dali. Kardec termina aqui dizendo: é assim que muitas vezes fomos testemunha do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda a parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém, raramente eram atendidos. Queridos, espíritos estão por todas as partes e eles se ocupam de tudo. Kardec demonstra que, por se ocupar de tudo e por estarem em todas as partes, eles nos influenciam em todas as partes e sobre tudo. É por isso que nós precisamos aprender, principalmente nós que temos um mínimo de mediunidade, de sensitividade, e é justamente a isso que essa mediunidade vem chamar. Nós precisamos aprender a nos policiar mais, a modificar a nossa forma de ser, a modificar a forma como nós pensamos, a nos reformarmos, por assim dizer, né? E também a estudarmos, a conhecermos mais o Espiritismo. Por quê? Assim a gente deixa de ser tão influenciado pelos espíritos que não queiram tanto bem assim da gente, né? E a gente passa a ser mais influenciado por esses que lutam contra essas influências perniciosas, como ele diz aqui, mas que raramente são atendidos. Quantas vezes nós ouvimos, como tem aquela imagem, né, que eu já falei, do anjinho bom e do anjinho ruim, ou do diabinho, né, um de cada lado, é mais ou menos isso que essa imagem quer dizer. Só que
Quantas vezes a gente deixa de ouvir o bom conselho porque, porque o mau conselho é mais gostoso, é mais interessante, eu sinto mais prazer com ele, então eu vou ouvir ele, né? É a isso que a mediunidade nos chama, para que nós modifiquemos tudo isso que nós carregamos dentro de nós. Nós não somos especiais por sermos médiuns. Nós temos uma capacidade de trabalhar, de sermos úteis, mas precisamos lembrar que ela nos chama principalmente a nossa própria reforma íntima, a nossa própria correção, tá bom? Eu sei que está um pouquinho grande, mas já terminando, a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, se desenvolver, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural. Kardec lembra que quando a gente tem uma faculdade mediúnica qualquer, ela se desenvolve por si só. Na maioria das vezes, a gente já tem essa faculdade desde criança. Como eu não tenho uma faculdade desenvolvida, mas eu tenho essa sensitividade. E eu percebo essa sensitividade desde criança. A maioria das pessoas que são médiums percebem ou veem espíritos, ou ouvem, ou psicografam desde criança, tá? Não significa que nós não possamos desenvolvê-las, mas nós precisamos fazer isso de uma forma natural, responsável, porque muitas vezes nós já temos uma faculdade. Eu, por exemplo, tenho essa sensitividade, mas eu não estou feliz com ela. Eu quero porque eu quero ver espíritos, eu quero ver espíritos. E tentando tanto provocá-la, tem algumas coisas que podem acontecer. Eu posso não conseguir, eu posso dar tanta atenção a ela que eu sufoco a minha faculdade que eu já tinha e eu deixo de tê-la, ou então eu posso de repente desenvolver essa outra faculdade num momento que não seria tão importante assim ou tão oportuno assim. Imagina que eu não estudei, nunca me dediquei a ler o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a estudar, a entender o que é o lado de lá, como se dá a comunicação com eles, quem são os espíritos, quem pode se apresentar e tudo mais. E então eu forço a faculdade de ver. Eu forço e de repente consigo. Será que eu não vou me assustar? Na maioria das vezes, será que eu não vou? Imagina eu do nada começar a ver todo tipo de espíritos à minha volta. Bons espíritos, a gente vê não tanto assim, porque a nossa vibração, por assim dizer, não está sempre tão alta. A gente vê mais facilmente os espíritos não tão felizes assim, os espíritos maldosos. E tem muitas coisas que, quando a gente não está preparado, a gente não cresceu com isso, é difícil lidar com tudo isso, tá? Então tem que tomar cuidado com relação a essa questão do desenvolvimento, principalmente na vidência, como Kardec fala. Kardec lembra aqui que uns médiuns videntes, eles não são muito comuns não, tá? Eles são raros. E há que muito se desconfiar daqueles que se inculcam, que colocam na cabeça que são possuidores dessa faculdade. É prudente não lhes dar crédito, senão diante de provas positivas. Existem algumas coisas, algumas provas que podem demonstrar, sem sombra de dúvida, que realmente aquela pessoa tem essa capacidade de evidência. Muitos outros, contudo, seja por maldade, eu quero dizer que eu estou vendo coisas porque eu acho isso muito legal e eu vou ser colocado em evidência, né? Tanto também quanto aqueles que acham que estão vendo, mas não estão vendo na verdade. É claro que isso nem sempre é por mal, algumas pessoas se enganam. Às vezes eu posso, por exemplo, estar aqui e aí eu olho de um jeito que pega uma sombra diferente aqui no meu óculos ou um reflexo e eu falo, meu Deus, vi um espírito. Tem que tomar cuidado, né? Para que a gente, se eu vi um espírito, foi uma coisa tão rápida assim, porque se eu vi, talvez alguma razão tenha que ter para que eu veja um espírito, né? Talvez ele tenha alguma razão maior do que simplesmente aparecer de relance e nunca mais acontecer nada. Então, realmente é algo que tem que tomar cuidado nessa análise, tá? É preciso, como diz Kardec aqui, levar em conta o caráter, a moralidade, a sinceridade habituais. O que ele quer dizer? Não tem como, na maioria das vezes, a gente deixar de dar atenção ou de tomar muito cuidado quem é aquela pessoa que está falando. Ela tem interesses em falar sobre aquilo? Como ela é no dia a dia? Isso Kardec levantava muito, né? Por quê? Se é uma pessoa sincera, honesta, uma pessoa séria,
que não tenha, que não demonstre, né, nenhuma necessidade, nenhuma vontade de fazer daquilo algo a chamar a atenção para a vaidade dela, então eu acho que dá para ter um pouquinho mais de crédito, né? Era isso que ele sempre buscava. Contudo, tinha algo mais importante que nas particularidades, ele diz, se encontram meios de mais segura verificação. Ou seja, é como ele cita ali no fim desse texto, né, um caso particular onde uma médium vidente diz para uma outra pessoa que ela está vendo ali do lado daquela pessoa, né, um espírito. Essa pessoa diz: "Ah, é o meu marido, com certeza." E a vidente fala: "Não, não é. É uma senhora de tal jeito, ela está vestida de tal forma, ela tem um colar no pescoço, ou ela carrega tal coisa, a roupa dela é de bolinhas, ou é rosinha, ou é assim, ou é assado, né?" E aí, essa pessoa responde: "Nossa, realmente é a minha avó, você está vendo a minha avó." Então, se essa médium, essa suposta médium, nunca entrou em contato com aquela família, não poderia de forma alguma ter visto aquela vozinha dela, para saber antes como ela era, só para ir lá e contar uma mentira para ela, então realmente é algo que se torna confiável. Assim como acontecia muitas vezes com diversos médiums, né? E Chico Xavier era um dos exemplos mais conhecidos, né? De pessoas que chegavam até ele, que ia conversar, muitas vezes chegava na fila, não se apresentava, não falava nada com ninguém e de repente era chamada pelo nome, né? Quando chegava lá dentro, muitas vezes ele dava descrição de alguém, de uma pessoa que já tinha falecido, dava nomes. Quando psicografava, às vezes trazia até a letra daquela pessoa, a assinatura correta. Então, são nesses fatos particulares que a gente consegue denotar muito mais a veracidade ou a honestidade daquele médium, né? É diferente de uma pessoa que simplesmente saia por aí, como muitos fazem, dizendo a todo vento que está vendo alguma coisa, que está psicografando fulano, as mensagens genéricas, as visões genéricas, ou aquelas pessoas que se dizem videntes ou leitores da sorte, mas que ficam, na verdade, colhendo ali. Porque é muito diferente um caso desse de uma pessoa que fala: tem alguém do seu lado. Ah, é fulano. Não, não. É uma pessoa assim, assado, ela está vestida de tal forma, ela se apresenta de tal jeito, ela diz que o nome dela é tal, ou ela diz que te chamava de tal forma, que era uma forma que só elas se reconheciam, diferente do caso da pessoa que senta lá e começa a colher informações, né? Ah, eu sinto que você perdeu uma pessoa recentemente, não foi? Ah, sim, eu perdi uma pessoa. Essa pessoa era muito querida para você, não era? Ah, sim, era muito querida. Essa pessoa seria uma vozinha ou será que seria o seu tio? Não, não, era minha avó. Ah, então é ela mesma que está aqui presente. Entendem como é bem diferente? E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque na maioria das vezes, quando as pessoas agem assim, elas têm interesse, né? Principalmente quando se fala em leitores da sorte que cobram por essa faculdade, que nem sempre é uma faculdade, né? Infelizmente. Gente, é isso por hoje. O vídeo ficou grande, peço desculpas, mas realmente o assunto é extenso. Dúvidas, críticas, comentários, sugestões, por favor, deixem aí embaixo, compartilhem esse vídeo. Um grande abraço, que Jesus nos ilumine a todos e até o próximo vídeo.